Tempo mais importante, que é o da Palavra de Deus. A nossa querida convidada palestrante é a nossa irmã Renata Gandolfo. Muitas de vocês conhecem pela internet, algumas também sei que já conheceram pessoalmente, lá do Brasil. A Renata também em julho e agosto fez 2 lives conosco a falar de modéstia e discipulado. E temos sido tremendamente abençoadas também pelo seu ministério, através daquilo que ela publica, do seu livro também, que ela vai apresentar, está aqui à venda, aproveitem para levar a assinatura da autora. Mas a Renata, então, ela é membro da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, em São Paulo. Ela serve como conselheira bíblica, ela está envolvida no discipulado e estudos bíblicos para mulheres, trabalha também na editorial Fiel, ok? Vocês conhecem a editora Fiel, online. E também ela escreve regularmente na coluna Vida de Ovelha e também tem muitos artigos no Voltemos ao Evangelho, que é uma página muito conhecida e muito consultada por nós. Participa desde 2015 das conferências de treinamento e aconselhamento bíblico da BCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e é licenciada em Letras e está a fazer, certo, Renata, uma pós-graduação em aconselhamento bíblico pela CETEVAP. Então, sem mais demora, vou pedir à nossa querida Renata que possa vir aqui nos ensinar através daquilo que o Senhor já lhe ensinou e que seja este tempo de bênção para todas nós. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, ovelhas. Essa é a marca, porque nós somos ovelhas do Senhor, não é isso? Amém? Então, a coluna que eu escrevo lá no blog, Voltemos ao Evangelho, chama Vida de Ovelha, porque justamente nós estamos embaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Que é o nosso bom pastor. Então, vocês vão se acostumando, porque a gente vai usar esse vocabulário de ovelhas aqui, tá bom? Muito bem, deixa eu fechar aqui, que eu estou com um monte de janelinhas abertas. Bom, hoje nós vamos começar com um tema falando sobre um pouco desse discipulado, que é essa vida que nós temos que ter de ajudarmos umas às outras, para que a gente possa dar suporte e que a palavra de Deus, se chegou até nós um dia, é porque essa palavra está vindo de geração em geração, não é isso? Então, se nós hoje somos crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, é porque, de alguma maneira, a palavra chegou até nós. Então, nós temos que ser essas pessoas que vão levar a palavra adiante. Não é assim? É a nossa responsabilidade. Bom, eu queria agradecer por estar aqui hoje. Foi a Nutra que me convidou para estar aqui hoje, esse ministério que tem nos abençoado com tanta literatura. E antes de eu frequentar a BCB, a Nutra foi o primeiro treinamento que eu fiz de aconselhamento bíblico. Eu nem sabia muito bem o que era, mas eu gostava muito de andar com outras mulheres, de acompanhar, de discipular, e eu entendi que eu precisava aprender um pouco mais sobre o assunto, e através de um livro da Nutra, eu descobri que existia a Nutra. Então, a Nutra muito me abençoou, e eu espero que a gente possa estar aqui hoje abençoando umas às outras. Então, muito obrigada, Igreja, Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, que Deus continue abençoando esse povo maravilhoso aqui. Muito bem. Eu queria que vocês me ajudassem aqui a imaginar se seria possível você viver uma vida plena no Evangelho em uma cultura imersa em mentiras. Uma igreja que fosse liderada por falsos mestres, que só pensam em seus próprios benefícios
E, além disso, ainda ter uma mídia que não fosse confiável. E ainda políticos corruptos. Bom, além de todas essas coisas externas, imagina que dentro da igreja ainda houvessem conflitos internos, por causa de falsas doutrinas. E o que acontecia? Existia um abismo, uma diferença entre o que a doutrina aprendida e a vida de ovelha. Eu não sei, talvez você tenha identificado uma outra igreja na qual você tem ouvido falar, não é assim? Mas essa igreja que eu estou falando é uma igreja do 1º século, situada na Grécia. E ela é muito parecida, parece com algumas igrejas que nós conhecemos, não é? Então, parece que não mudou muita coisa, do 1º século até o século 21. Então, nós vamos aprender agora sobre as instruções dadas por um veterano no Evangelho, o apóstolo Paulo, a um jovem pastor, Tito, sobre o governo da igreja, como as pessoas deveriam viver a vida centrada no Evangelho e algumas outras instruções. Então, imagine, nós vamos ler a carta de Tito, e eu quero falar um pouco, antes da gente ir para a carta, um pouco do contexto dessa carta. A carta foi escrita por Paulo, é uma carta, então, chamada de carta pastoral, porque ele escreveu para um pastor, e para Tito. E Paulo chamava Tito de seu filho na fé. Isso talvez já tenha algum sentido para a gente, né? Filhos espirituais. Então, essa carta vai ensinar a Tito a maneira dele agir corretamente diante da igreja, como representante do apóstolo e como um jovem pastor. John Stott, que é um teólogo, ele afirma que a ênfase dessa carta é a doutrina e o dever em 3 esferas que nós atuamos, que é a igreja, a família e o mundo. Então, essa carta está centrada nessas 3 esferas da nossa vida. O receptor, então, da carta é Tito, um gentio convertido ao cristianismo, que anteriormente era companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ou seja, ele acompanhava Paulo em suas viagens e aprendia com Paulo na vida real, né, no campo. E a carta não era só destinada a Tito, mas a todas as igrejas em Creta. Era muito comum isso naquela época, eles chamavam isso de uma carta circular, que nem vocês aqui estão, várias igrejas de regiões próximas. Então, essa carta foi escrita com esse intuito de circular entre várias igrejas de uma mesma região, da região de Creta, na Grécia. O propósito, então, dessa carta de Paulo a Tito foi instruir Tito como ele deveria, então, ensinar os crentes, ministrar aos crentes nas igrejas de Creta. Ou seja, então, pelo que nós percebemos, ele não ministrava em uma igreja apenas, mas em algumas igrejas. Paulo queria, então, que Tito soubesse o papel da graça de Deus no seu ministério, em promover boas obras entre esse povo. Nós dependemos da graça de Deus. O conteúdo da carta, então, são instruções a esse jovem pastor para colocar, então, em ordem as igrejas de Creta, incluindo, então, a designação de presbíteros qualificados, e instruções a vários grupos sociais, advertindo, essa carta é uma grande advertência contra o falso ensino, e, então, aos falsos mestres. E a ênfase da carta, então, a parte principal, é que o povo de Deus precisa ser bom e fazer o bem. E isso se aplica especialmente aos líderes da igreja. O evangelho, então, da graça se opõe aos falsos ensinos que eles estavam aprendendo. Então, há um contraste aqui de como as pessoas viviam antes de se converterem e a vida de bondade que acontece, então, após a salvação, após você conhecer Cristo. A carta também fala sobre
como que nós devemos evitar contendas e discussões tolas, eles falam. E havia, então, aqui também instruções para homens idosos e jovens, assim como para mulheres idosas e jovens mulheres. E eu vejo que aqui nós temos diferentes idades. Muito bonito ver isso, as jovens interessadas no Evangelho da Graça. Bendito seja o Senhor por causa disso. Então, Tito estava incumbido de uma igreja bastante nova e bem pouco promissora. Ele tem que atuar em uma comunidade em que os próprios membros diziam cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Será que isso assustaria um jovem pastor hoje? Estou entregando você para as feras malignas, glutões preguiçosos. Animador, né? Para um jovem pastor? Muito bem. A carta, então, é um claro testemunho de que a igreja cristã não foi criada para atuar em ambientes amenos e respeitáveis, mas, ao contrário, o Evangelho é para pessoas que apresentam menos perspectivas. Eis-me aqui. Além disso, o Evangelho deve ser levado em locais com forte oposição dos falsos mestres. E é para isso que nós vamos nos preparar. Aqueles que só queriam o próprio lucro. Vocês já ouviram igrejas assim? No Brasil nós temos algumas. Os mestres cristãos, então, devem perseverar em sua tarefa de evangelização e de liderança dos convertidos para um estilo de vida que dê glória a Deus. A carta, então, deixa claro que tudo se deve porque Deus é bom. Nós devemos tudo à benignidade do nosso Deus e Senhor. Porque ele fala no capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Maravilhoso Senhor. Então, Paulo não deixa de fora a volta do Senhor. Lá no capítulo 2, ele também fala sobre a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, que é para onde nós temos que estar sempre com o nosso olhar voltado para essa volta do Senhor Jesus. Então, eu quero convidar você para abrir a carta de Tito, no capítulo 2. Eu vou ler o capítulo inteiro. Eu estou aqui numa versão Nova Almeida atualizada. Eu não sei qual versão vocês usam, mas eu vou ler o capítulo 2 inteiro e nós vamos depois destrinchar 3 versículos, ok? Eu quero ler, então, a palavra de Deus. Tito 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu vou ler até aqui. Então, vejam, Paulo dá várias instruções
E nós vamos nos ater aqui nos versos 3 a 5. Então, nós vamos pensar aqui em 4 características que Paulo destaca nessa carta. E se você puder manter sua Bíblia aberta para você ir dando uma olhadinha enquanto nós falamos aqui sobre isso. As 4 características que ele vai falar aqui é a conduta reverente, que envolve tanto o vestir como o seu agir. Ele vai falar sobre as mulheres não serem caluniadoras. O terceiro ponto, ele fala que não sejam escravizadas por muito vinho e que sejam mestras do bem. O que seria a conduta de uma mulher cristã? Conduta é a forma como uma pessoa age, como ela se expressa. A palavra traduzida para reverente é a junção de 2 palavras que significam sagrado e serviço, ou serviço sagrado, não é? Então, enfim, ter uma conduta reverente é comportar-se adequadamente para um serviço sagrado. Nós cantamos uma canção aqui, falando que nós estávamos nos consagrando. Agora é a hora da gente se consagrar, nosso coração, mente, corpo. Enfim, uma conduta reverente é comportar-se adequadamente, mas não é só o seu comportamento externo, é o seu comportamento lá no seu coração. Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele descreveu essa mulher como aquela que tem a sua vida consagrada a Deus. Então, essa mulher reverente é aquela mulher que teme a Deus e que se consagra a Deus. Ela deve, então, se vestir, se comportar de uma maneira que agrada ao Senhor. Seu exterior deve ser diferente do que as mulheres do mundo expressam. E o seu interior, então, deve ser santo. É muito fácil. A graça de Deus. Mas como uma mulher pode ser reverente na sua conduta? Vamos pensar um pouco aqui. No seu vestir, ela demonstra a sua reverência de forma como ela se veste modestamente, ou seja, não é de forma sensual, provocativa, ela é feminina, sem ostentação e sem futilidade, sem exageros. Essa é uma forma modesta. Ela deve... a nossa live está gravada sobre a modéstia? Está gravada. Então, temos uma live no canal da PCB, que nós falamos sobre esse tema. Ela deve estar adornada com boas obras. Mas como funciona isso, irmã Renata? 1 Timóteo 2, de 9 a 10, diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, vejam, bom senso, não é? Eu acho que essa é uma boa palavra para a gente pensar. Porque, na época, elas usavam tranças, ouro, pérolas, roupas caras. Essa era a forma delas serem extravagantes, na sua forma de vestir. Mas, aqui, Paulo dá instrução para esse outro jovem pastor, que é Timóteo, dizendo que elas devem ser adornadas com boas obras. Esse é o adorno da mulher cristã. E aqui a gente não quer ser fundamentalista e pensar que a gente não deve se arrumar, que a gente não deve ter uma boa aparência, um bom corte de cabelo, uma maquiagem, uma roupa, não é? Que a gente se sinta bem, não é isso. Mas ele está falando de extravagância. Ele fala para Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, que lá tinham pessoas extravagantes. Nós vemos no mundo, né, as pessoas extravagantes, como elas se vestem. Aliás, muitas vezes elas acham que elas estão muito bonitas, e eu tenho pena porque elas se vestem de uma forma vulgar, que eu penso que nem os homens mais se agradam com esse tipo de vestimenta, né? Então, Paulo está aqui dando instrução a essas mulheres
que elas não fossem identificadas com as mulheres do mundo. E eu penso que isso é um bom parâmetro. Será que quando a pessoa olha para mim, ela me identifica como uma mulher do mundo, que está mais adequada aos padrões do mundo do que aos padrões que o nosso Senhor pede para nós? Eu acho que esse é um bom parâmetro para você pensar. E se você ainda tem dúvida, ou talvez você não tenha um exemplo para você seguir, você pode perguntar a uma pessoa de confiança. Você acha que eu estou me vestindo adequadamente? Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, logo que eu me converti, eu sentei um dia do lado, eu percebi, né, depois de algum tempo na igreja, que as mulheres não andavam sem manga na minha igreja. Eu gostava muito daquela blusa tipo nadador, que tem as costas, que faz aquele desenho assim, né? E eu sempre ia com uma camiseta, assim, né? E aí eu perguntei para uma irmã, eu falei, tem problema de eu vir assim para a igreja? E ela, muito sabiamente, ela falou, olha, nós procuramos não mostrar tanto as costas, não usar decotes e tal. E ela foi me instruindo. E até por observação, eu fui reparando como as pessoas se vestiam dentro da igreja e fui mudando a minha forma de vestir. E nós influenciamos as pessoas, não é assim? Quando a gente admira muito uma pessoa, nós queremos imitar como ela se veste, como ela penteia o cabelo, como ela usa maquiagem, não é? Então, você tem sempre que pensar que vai ter sempre alguém olhando para você. Então, você é um exemplo. Pedro também instruiu as mulheres para serem percebidas pelas boas obras. 1 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quem que nós conhecemos que tem um espírito manso e tranquilo? Jesus. Então, essa imitação que nós devemos fazer do nosso Senhor. Então, Pedro está dizendo aqui que as mulheres devem ter como atrativo a beleza interior. Então, eu queria que você pensasse que, na verdade, o que a gente tem que pensar é aonde você está investindo o seu tempo. Será que você investe muito mais o seu tempo na sua aparência externa do que na sua pessoa interior, na sua alma eterna? Então, você tem que ter esse peso também. Será que eu estou muito mais preocupada em gastar o meu tempo, a minha energia, os meus recursos financeiros, intelectuais, emocionais, o meu tempo, com a minha aparência externa, do que com a minha aparência do meu coração? Lá no Brasil, nós falamos quando a pessoa é pecadora, muito pecadora, a gente fala que a pessoa tem o coração peludo. Então, é uma forma da gente dizer que precisa dar uma limpada nesse coração, vamos aparar aí, né? Então, eu queria que você pensasse nisso e fizesse uma autoavaliação. Da onde você tem investido mais os seus recursos? Na sua beleza exterior ou na sua beleza interior, que está tantas vezes aqui sendo falada pelos apóstolos, né? Então, a mulher mais velha, a mulher mais madura, ela é adornada pelo seu espírito que é manso e tranquilo. Ela é uma pessoa que já caminhou, que ela já sabe como é e onde ela tem que investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu coração. Então, ela não é uma pessoa extravagante, que vai chamar a atenção externamente. Eu quero ser como essa mulher. Um dia eu li num livro que a mulher deveria ser como uma porcelana fina chinesa, que é aquela porcelana bem delicada, porque ela vai ser tratada, então, de uma forma com cuidado pelas pessoas que veem essa porcelana. Você não entra numa loja de cristais ou de porcelana de qualquer jeito. E quando as pessoas veem que nós somos essa pessoa de espírito manso e tranquilo,
elas vão ser estimuladas a nos tratar com delicadeza, com cuidado, quando a gente se apresenta dessa maneira. E em tudo isso, minhas irmãs, nós dependemos da bendita graça de Deus, não é? Porque nós somos essas mulheres, eu mesma sou neta de italiano, falo alto, né? As pessoas, Renata, baixa o tom, né? Então, a gente tem que ir aprendendo. E a gente vai se ajudando, não é assim? Então, dependemos da graça de Deus, e se você talvez tiver alguma dificuldade, eu penso que você pode pedir a alguém da sua confiança para te ajudar. Então, a minha pergunta que eu quero que você leve no seu coração sobre esse tema é como você tem investido o seu tempo? Mais com os enfeites exteriores ou mais com as suas boas obras do seu coração? E quem você quer agradar quando você se mostra exteriormente? Você quer agradar as pessoas, aos homens, às outras mulheres? Ou você quer agradar ao seu Senhor e Salvador? Essas são as perguntas que eu quero que você medite essa semana. Outra área, então, que a mulher também deve ser reverente em sua conduta é como ela age ou como ela reage. Eu sou uma pessoa de resposta muito rápida e eu tenho tentado melhorar isso. E tenho clamado a Deus por isso, porque eu realmente sou uma pessoa rápida para responder e nem sempre a resposta rápida é uma resposta mansa e humilde. Ao contrário, né? Muitas vezes é uma resposta ríspida e estúpida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a mulher mais velha, ela vai agir, ela vai responder demonstrando amor, um amor cristão. E talvez, se você tiver dificuldade como eu gosto de me juntar com pessoas que são mais calmas, para eu aprender aquela forma que a pessoa responde. E essa pessoa, ela vai agir também com boas maneiras. Ela não é uma pessoa desagradável. Ela não faz gritarias, ela não atropela as pessoas com grosserias. E eu me percebo muitas vezes assim no trânsito também. Sai da frente, estou com pressa. E aí eu mesma me corrijo. Por que não saiu mais cedo? Criatura, não é? Ninguém tem culpa do seu atraso, né? Então, essa mulher que nós estamos falando, que ela age com gentileza, com delicadeza, ela não é um protótipo de uma boneca bonitinha, de porcelana, que não tem ideias próprias, que não pensa, que não age, que ela é passiva, não é? Nós não estamos falando dessa mulher. Nós estamos falando de uma mulher que ela é ativa, ela é trabalhadora, ela é compromissada em tratar bem as pessoas. Ela é compromissada em ser o bom perfume de Cristo aonde ela está. Essa é essa mulher que nós estamos falando. Agir com mansidão não quer dizer, então, que você vai ser aquela pessoa apagadinha. Não é? Nós somos mulheres de Cristo. Somos mulheres que têm a mente alinhada com a mente da sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Então, é importante que a gente medite nessas coisas. E lembre-se, nós estamos, então, nesse processo de santificação. Uns dias serão melhores, outros dias nem tanto, mas nós somos essas mulheres que não vamos desistir, que vamos continuar insistindo para sermos cada dia mais graciosas. Filipenses 1,6 diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. É essa esperança que eu tenho de mudança na minha própria vida, que o Senhor vai completar a obra que Ele me chamou para fazer. Amém? Eu ouvi um amém. Espera aí, que eu rodei aqui. A minha mão italiana foi. Outra característica aqui que ele vai falar, a segunda característica, então, que nós vamos pensar juntas aqui, é que essas mulheres, elas não são caluniadoras. A língua. No grego, a língua original em que essa carta foi escrita, caluniadora é a tradução da palavra me diabolos. Lembra alguma coisa para vocês?
Diabolos é a palavra traduzida para diabo ou Satanás, que significa acusar, ou repudiar, ou dar falso testemunho, ou fazer fofoca. Terrível, né? Paulo também recomendou isso ao jovem Timóteo. E então, isso nos mostra que era um assunto importante, porque deveria ser algo recorrente nas igrejas. 1 Timóteo 3,11 diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Então, esses são pecados graves. E nós temos visto, atualmente, século 21, nós estamos aqui falando de uma carta escrita no primeiro século, mas nós chegamos no século 21, e eu creio que nós ainda temos esse problema. Para a nossa vergonha, não é? E nós temos visto como isso tem feito cancelamentos nas redes sociais, não é isso? Não sei se aqui acontece da mesma maneira que no Brasil, mas lá, por causa de uma mentira, nós tivemos uma moça que tirou a sua própria vida, de uma calúnia muito grande que fizeram contra ela. Então, me parece que a língua pode fazer um estrago muito grande na nossa vida. E eu queria, então, que você também pudesse pensar nisso e que nós, juntas, pudéssemos ser essas mulheres que não usam a língua para caluniar. Enfim, e eu queria dizer uma coisa importante para vocês, que teve alguém que foi caluniado no nosso lugar. Para que nós pudéssemos, hoje, ter a redenção desse tipo de comportamento. Por isso, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, para sermos mais parecidas com Ele, nós precisamos contemplar Cristo. E quando eu falo de contemplar Cristo, você pode pensar, mas Jesus é Espírito, como é que eu vou olhar para Cristo? Cristo está aqui, Cristo é o Verbo encarnado. Então, quando você pensar que você tem que olhar para Cristo, você vai abrir a palavra dele, vai pedir para o Espírito Santo te iluminar e vai pedir para ele te libertar de qualquer tipo de pecado relacionado à língua. E eu sei como é difícil. É um exercício, você tem que ser intencional para você vencer qualquer tipo de tentação que você tenha com a sua língua. A mulher de Tito 2 fala a verdade. Essa mulher que nós estamos estudando aqui, ela fala a verdade. Ela está com o seu coração cheio da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, o princípio bíblico para as palavras que falamos pode ser resumido em fale a verdade, o que é edificante e o que é de boa reputação. Efésios 4, 29, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é importante o que sai da nossa boca? Eu tenho certeza que, se não todas, muitas de nós já fomos feridas por palavras. E é uma ferida que muitas vezes nós vamos carregando, né? Vem aquele eco daquela palavra que nos feriu. Efésios 4, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade. E isso é um treino também. Nós temos que mudar a nossa forma de ser e sermos obedientes a essa palavra. Uma outra característica que ele vai falar aqui também é que não sejam escravizadas por muito vinho. Na ilha de Creta havia um problema grave de mulheres serem embebedadas. E embriaguez é uma obra da nossa carne. E ela está escrita em Gálatas 5, a partir do verso 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias,
inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Bom, eu queria dizer para vocês que talvez vocês não se embebedem aqui com muito vinho. Com certeza, espero que não. Mas qualquer forma de vício é uma idolatria do nosso coração. Então, não é apenas a bebida que nos embriaga. Nós podemos ficar embriagada por várias coisas. Podemos ficar embriagada, por exemplo, com dinheiro. Podemos ficar embriagada com poder. Nós podemos ficar embriagada com coisas que ocupem a nossa adoração. Algumas mulheres ficam embriagadas com sapatos, outras com bolsas. Então, nós precisamos pensar o que talvez esteja roubando a adoração do seu coração, que é devida a Deus, e você está idolatrando, e isso te deixa embriagada. Talvez seja um trabalho que te enalteça, não é? O que será? Você pode pedir a Deus para Ele revelar isso para você. Nós, então, aprendemos na palavra de Deus que nós somos escravos daquilo a que servimos. E também que nós não podemos servir a dois senhores. Então, a quem você está servindo vai evidenciar o que você realmente adora ou idolatra no seu coração. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Se você está sofrendo com algum tipo desse mal, Cristo morreu também por essa mulher que se embriaga. A graça de Deus, ela se estende a toda a pecadora que confessa o seu pecado, se arrepende e volta ao Deus vivo. Ele pode, ele tem poder, o poder é dele, a graça é dele. Romanos 6 diz assim, a partir do verso 16, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Amadas, nós somos hoje servos da justiça, porque o nosso Senhor Jesus fez a justiça por nós. Ele morreu no lugar dos nossos pecados. E a última recomendação aqui é que essas mulheres sejam mestras do bem. O que será que Paulo está querendo dizer com isso? Mestras do bem são essas mulheres que vão ensinar coisas boas. Ele se refere a um ensino informal. Ele está se referindo aqui a um conselho, a um encorajamento que nós podemos dar umas às outras. E então, essa mulher, ela, de forma particular, ela vai pegar aquela ovelhinha mais nova e vai andar junto com ela, encorajando, nesse ensino informal de uma com a outra. O reverendo Hernandes diz assim, não se trata aqui de um ensino formal, mas de pedagogia. Quem aqui é professora? Pedagogia que se desenvolve na urdidura da vida. Essa pedagogia que vai acontecer na nossa vida comum. Não é assim que acontece? Quando a gente anda lado a lado, uma com a outra? Mas, bem, o ensino formal ou informal deriva de um relacionamento. Você precisa se relacionar com outra pessoa para você poder ter esse relacionamento intergeracional de mulheres mais velhas com mulheres mais novas. E eu queria que você pensasse aqui no nosso contexto, e você olhasse ao seu redor e pensasse, será que eu sou a mulher mais velha ou eu sou a mulher mais nova aqui? Não é? Talvez do seu lado direito tenha uma mulher mais velha, mas do seu lado esquerdo uma mulher mais nova. Isso quer dizer que você pode tanto ser a pessoa que está aprendendo, como a pessoa que está ensinando, não é? E você pode pensar assim, nossa, mas eu sou tão jovem, eu só tenho 14.
Mas pode ser que tenha uma irmãzinha de 12 que já pode aprender alguma coisa com você. Não é assim? Então, fique atenta, porque pode ser que em um momento você seja a mulher mais velha, e em outro momento você seja a mais nova. Essa mulher, então, ela deve ter aprendido com o pastor, pois Paulo, essa mulher mais velha, né, tem que ter aprendido com o pastor, pois Paulo está dando a ordem a Tito. Tito 2:1 está escrito assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. O que a mulher mais velha instrui a mulher mais nova não é qualquer coisa. Não é o que ela aprendeu no YouTube, com uma YouTubete qualquer. Ela ensina a sã doutrina. Não é? E como que nós aprendemos? Implica, então, que essa mulher mais velha, ela mesma já aprendeu a sã doutrina. Então, ela vai ensinar a palavra de Deus. A mulher madura, ela não vai ensinar só com o que ela fala, mas ela vai ensinar com o comportamento dela. Ela vai ensinar com o seu exemplo de vida. Não dá um friozinho na barriga quando a gente pensa que a gente tem que ser um exemplo de vida para alguém que está vindo atrás de nós, junto com a gente, para essas meninas mais novas? Olha que responsabilidade. Então, essa mulher madura, ela deve viver aquilo que ela ensina. E essa mulher madura não é uma mulher perfeita. Ela perfeita, alcançou a santidade, nada mais abala. É assim? Não. Essa mulher é uma pecadora, como outra pecadora. Ela é uma mulher que ela se arrepende. Essa é a grande diferença da mulher madura. A mulher que está comprometida com a sua santificação, ela é uma mulher que ela vai se arrepender dos seus caminhos errados, ela vai estar sensível ao Espírito Santo quando ele falar: você está em tentação, sai de perto do abismo. E ela vai obedecer, ela vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor, e ela vai voltar para o Senhor, e vai seguir avante. Avante, ovelha. A mulher, então, que está em processo de santificação, ela está comprometida com a sua vida com Cristo, o seu Senhor, aquele que morreu por você. Então, ela não é perfeita. Nós não somos mulheres perfeitas, mas isso não é desculpa para que a gente continue no pecado. Ai, irmã Renata, eu não consigo mudar. Eu sei, tem coisas que estão colado na gente, aquele pecado que você luta com ele, mas ele está lá colado, é uma luta, e você está em Cristo. Você já é uma vencedora. Procure ajuda, se você está com uma dificuldade muito grande. E eu queria perguntar para você, qual é a oportunidade que você tem hoje de se relacionar com uma mulher de uma outra geração? Nós estamos numa reunião aqui com mulheres de várias gerações. Eu sei que tem uma irmã aqui da minha safra, que é 63, que nós já nos encontramos aqui hoje. Mas eu sei que é uma safra boa, 63. Mas eu sei que tem várias gerações aqui, não é? Então, qual é a oportunidade? Será que a igreja não é o melhor local para você poder ter um relacionamento intergeracional, de geração para geração? Não é assim? Então, se você é uma mulher mais velha, não deixe a oportunidade passar de ensinar a nova geração. E eu sei que muitas mulheres mais velhas hoje são intimidadas porque as mulheres mais jovens, elas são inteligentes, elas são tecnológicas, elas têm mestrado, doutorado, PhD, pós-doc. E aí a gente fala assim, nem vou chegar perto, porque é muita areia para o meu caminhãozinho. E muitas vezes, a mulher mais jovem, ela se acha, não sei se esse termo vocês usam aqui, mas lá a gente usa muito. Ela se acha justamente porque ela acha que a vida acadêmica, a vida intelectual, a vida tecnológica é algo que faz ela melhor, superior, mais esperta do que outras pessoas.
Mas, então, eu quero chamar a sua atenção de que, se você é a mulher mais nova, tenha humildade. A gente precisa de humildade para aprender. E nós todas precisamos aprender alguma coisa. E eu vou dizer mais para você. Num relacionamento intergeracional, todas aprendem. Não é só a mulher mais velha que vai ensinar doutrina, a sã doutrina para a mulher mais nova. Mas sempre há uma troca. Sempre há alguma coisa quando eu estou com alguém que eu falo, eu queria ser assim também. Então, nós sempre aprendemos. E uma coisa que eu queria falar para vocês que é muito sério. Eu me tornei blogueira, eu acho que em 2017. E eu vou dizer por quê. Porque eu percebi que existem muitas mulheres nas redes falando mentiras. E muitas jovens sendo enredadas pelas mentiras. E eu pensei, é minha responsabilidade falar a verdade. Se eu alcançar uma pessoa com a verdade, é o que Deus tinha para mim. Então, eu vou arregaçar as minhas manguinhas e vou entrar nessa rede. Então, eu me tornei blogueira. E o Senhor Jesus, ele fala assim, lançai as redes mais ao fundo. E eu acredito que essa rede faz parte desse comando, porque nós não sabíamos, né? Mas nós chegamos nessa rede. Então, se você não ensinar a verdade para uma jovem, com certeza alguém está ensinando uma mentira. Então, eu e você somos responsáveis de abrir a nossa boca e falar a verdade. Não é? Então, se você é a mulher mais jovem também, não desperdice a oportunidade de aprender o que é bom, a sã doutrina, com uma mulher mais velha. Isso pode facilitar o seu aprendizado. Então, ambas as gerações têm que estar dispostas para aprender e ensinar, para ensinar e aprender. Então, a nossa posição vai mudar de tempos em tempos. Em algum período da minha vida, eu vou ser a mulher mais velha, em algum outro período, eu vou ser a mulher mais nova. E bendito seja Deus por isso, porque nós podemos ter essa oportunidade de trocar aprendizado. Então, tenha um coração disposto, se disponha. O ponto 2 aqui, das mestras do bem, é que ele fala que, instruindo as mulheres mais novas, que está aí no versículo 4 e 5, que ele diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Então, Paulo está dando aqui 6 recomendações. Amar o marido e os filhos, serem sensatas, serem puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E eu vou começar pelo ponto 1. A primeira instrução, então, é amar marido e filhos. A mulher mais velha vai ensinar as jovens recém-casadas a amar o marido e o filho. Mas, irmã Renata, a mulher já não casou amando o marido? Não é? E é tão natural as mães amarem os filhos. Do que você está falando, afinal? Parece algo estranho para a gente, né? Mas quando Paulo instruiu aqui os maridos a amarem as esposas, ele diz assim, que esses maridos deveriam amar como Cristo, maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Efésios 5, 25 a 27 diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tornando-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. No entanto, a palavra grega usada no original para as mulheres amarem os maridos é diferente dessa palavra aqui, dos maridos amarem as mulheres. A palavra empregada para as mulheres amarem maridos e filhos é o amor filéu, que é um amor terno, amoroso. As mulheres, então, elas devem ser ensinadas a amar, porque, naturalmente,
as mulheres querem mais receber do que dar? Será que você é aquela mulher que fala assim, eu preciso de tempo para mim. Essas crianças consomem o meu tempo. Não é? Esse é um pecado que eu tenho também. Eu entendo vocês. Mas assim, será que quando o seu marido chega de uma longa jornada de trabalho, de um dia cansativo, depois de um trânsito, ele chega em casa e você não sabe o que aconteceu comigo hoje, o que aconteceu na escola com as crianças, seu marido nem tirou ainda o casaco e você já está lá, porque você quer o quê? Você quer atenção, você quer ser amada, você quer que ele se importe com você, com o que você fez, o que você sofreu naquele dia. Não é assim que nós somos? Essas mulheres que querem absorver o olhar do marido. Então, nós precisamos ensinar as mulheres mais novas, recém-casadas, como que elas vão ser essas pessoas que amam o marido. E esse amor de Cristo aqui, que Paulo fala para os maridos amarem a esposa, deve nos ensinar alguma coisa. Porque eu queria perguntar para vocês, será que nós somos essas mulheres encharcadas da cultura do mundo, na nossa mente, que esperamos aquele amor romântico? Será que Cristo chegou para a igreja e ofereceu um grande buquê de rosas e falou, eu te amo, igreja? Foi assim que ele amou a igreja? Não foi assim que ele amou a igreja, né? Como é que Cristo amou a igreja? Foi um amor de sacrifício. Ele deu o seu sangue até a última gota. Esse amor. Então, que os maridos deveriam amar as esposas. Mas as esposas devem ser essas esposas, essas mulheres que amam os seus maridos de uma forma que eles sintam o respeito e a vontade de amar as esposas, como Cristo falou para eles. É nossa responsabilidade, como mulheres cristãs, sermos essas pessoas que facilitam o marido de nos amar com sacrifício, porque esses homens serão cobrados pela nossa vida espiritual. Como você está amando seu marido? Como você está amando seus filhos? Nós temos ali um pequeno bebê chorando com uma mãe, com um bebê no colo. Como será que você tem amado seu filho? Será que é cansativo a gente cuidar de crianças? Aquela casa contínua, com a louça que não acaba infinita dentro da pia? É fácil amar crianças que dependem 100% do cuidado de alguém? Não é fácil, não é? Então, essas mulheres mais velhas têm que ensinar a sã doutrina para as mulheres mais novas. Outra coisa que ele fala na carta é serem sensatas. E sensata aqui significa ser uma pessoa prudente. Sensata é a pessoa que tem autogoverno, que tem domínio próprio, que consegue dominar suas paixões e viver de forma controlada. E, queridas irmãs, você não consegue viver de forma controlada se você não estiver alimentando o espírito dentro de você. Porque se você não está alimentando seu espírito, você provavelmente está alimentando sua carne. E a carne milita contra o espírito. A mulher sensata é uma pessoa que ela analisa bem os fatos antes de tomar decisões. E você tem que ter a mente alinhada com a mente de Cristo para você poder analisar a vida com sensatez. Ela, então, é sensata, ela administra bem os recursos que ela tem disponível. E os recursos que nós estamos falando são recursos emocionais, físicos, intelectuais. Essa é a mulher sensata. Ela tem autogoverno, ela sabe se analisar. E você precisa de tempo para se analisar.
você precisa ter uma vida devocional. E a gente vai falar disso amanhã. Amanhã não, na EBD, domingo. Outra coisa também que elas falam é que essas mulheres, elas devem ser puras. As mulheres mais jovens, elas devem ser ensinadas a serem puras. A pureza é alguma coisa que não está contaminada, não é assim? É alguma coisa que não tem impurezas. Quando você pega uma garrafa, você pode olhar e falar, água pura. Você pode ver que ela não tem impurezas. Assim deve ser a vida da mulher cristã. Mas nós vivemos num mundo impuro e nós estamos em contato, então, com essas impurezas a maior parte do nosso dia. Então, é preciso ensinar as jovens a protegerem a sua mente e o seu coração. A mente das jovens, então, não pode ser contaminada com os pensamentos do mundo. É uma corrente. Você já entrou num rio que tem uma corrente que vai te levando com força e que você vai tentando agarrar na borda? É assim que a mente das jovens está na rede hoje. Elas olham para as redes sociais, elas desejam as coisas que estão nas redes sociais, elas desejam ser como essas mulheres do mundo, e elas têm que perceber que a vida que elas têm em Cristo e na igreja é muito melhor. Você é essa pessoa responsável, se você é a mulher mais velha da vez, de trazer essas meninas a irem contra a corrente do mundo. Amém? Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o Senhor Jesus também, ele nos fala sobre a contaminação do coração. Ele fala assim, porque do coração procedem, Mateus 15, 19 e 20. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Vejam, ele está dizendo que é do nosso homem interior. Será que você já percebeu o quão ruim é o seu coração? Sabe um jeito bom de perceber? É quando você abre a Bíblia. Aí você vai falar, meu Senhor. Porque você vai começar a ver os contrastes de como o nosso Senhor Jesus Cristo é e de como nós somos, de como nós pensamos. Então, o mal, minhas amadas, não é só no mundo que está lá fora. O mal está dentro de nós. E nós precisamos combater esse mal. Dia a dia. É um gotejar. Assim como o mundo quer gotejar lixo na nossa mente, nós temos que gotejar a palavra de Deus e lavar a nossa mente. O nosso coração está doente. E nós precisamos manter o coração puro. E as jovens, principalmente. Eu tenho, quando alguém se aproxima de mim, comentando que tem uma pessoa interessante, tal, a primeira coisa que eu falo, guarda o seu coração. Porque a partir do momento que você abre o seu coração, ladeira abaixo, é muito difícil você conseguir frear um coração que se abriu sem ter certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa que o Senhor preparou para você. Então, antes de qualquer coisa, guarde o seu coração. Provérbios 4:23 diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a jovem deve aprender a guardar a mente e o coração. Será que você é uma mulher que pode instruir uma jovem a guardar a mente e o coração? Espero que sim. Também diz que devem ser boas donas de casa. E a palavra traduzida para boas donas de casa significa literalmente trabalhando em casa. Eu sei que é um desafio, não é? Trabalhar em casa. E
Paulo está querendo dizer aqui que a gente tem que combater a preguiça, a vida fútil de mulheres que ficavam ocupando, indo de casa em casa, e se ocupavam de coisas que não eram agradáveis à vocação de que elas foram chamadas como esposa e mães. E, às vezes, você ainda não é esposa e mãe, mas você é uma pessoa que tem uma casa para zelar junto com a sua mãe, talvez, junto com as suas irmãs, não é? Enquanto você ainda não tem a sua casa. E isso quer dizer o quê? Que talvez você esteja gastando o seu tempo com coisas que não sejam tão importantes quanto manter uma casa funcionando. Será que manter uma casa funcionando dá trabalho? Ter uma comida quente, saudável, ter um ambiente agradável para a sua família. É difícil manter uma casa acontecendo, não é? É difícil para todas nós. Não desanimem, porque se ele pede para que sejamos essas mulheres que se ocupam com a casa, é porque ele vai nos capacitar para isso. E eu sei que é desafiador, porque muitas trabalham fora, levam tempo para chegar, para sair. É muito desafiador, mas é uma ordenança do nosso Deus. Então, é uma advertência para... E isso aqui, minhas irmãs, não é para que as mulheres não trabalhem fora, mas é para que você realmente pense o que é mais importante e se realmente trabalhar fora é tão importante que você, para a sua família, e isso não tem problema, nós vivemos num mundo caído e quebrado, e muitas de nós precisam trabalhar. Eu mesma sou uma pessoa que trabalha fora o dia todo, mas avalie sempre, né? Será que você não poderia ficar um pouco mais com a sua família, um pouco mais com a sua casa? Enfim, avalie, autoexame. É isso que nós estamos sendo convidados a fazer e sempre pensando que você pode ter alguém que te ajude. A outra recomendação é que essas mulheres sejam bondosas. Nós fomos geradas pelo nosso Senhor para boas obras. Atos de bondade, então, exigem que a gente dedique mais a outra pessoa do que a nós mesmas. Não é assim? Quando nós somos uma pessoa generosa, nós olhamos mais para o outro do que para nós. Filipenses 2:3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada uma considerando os outros superior a si mesmo. Foi assim, então, que o Senhor Jesus fez por nós, não foi? Ele não se considerou superior a nós. Quando ele veio, encarnou, se tornou um homem, ele foi bondoso e a sua bondade revelou para nós o seu amor na cruz. A última recomendação é que elas sejam sujeitas ao marido. Ai, não quero falar sobre esse assunto é difícil demais, mas vamos lá. Como que eu vou ensinar esse tema às mulheres mais jovens? Como é que esse tema vem? Então, eu queria que a gente entendesse algumas coisas, para que o Espírito de Deus nos desse clareza sobre esse assunto. Submissão ao marido não é ser oprimida pelo marido. Submissão ao marido não significa que você é inferior ao seu marido. Submissão ao marido não significa que a mulher é fraca. Bom, isso é o que a submissão não é. Ou seja, Hernandes Dias Lopes, ele fala que o projeto de Deus para o casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas a igualdade entre os sexos com complementariedade. Não é maravilhoso o plano de Deus? Nós fomos feitas para serem complementares aos homens, aos nossos maridos. Eu acho isso maravilhoso. A gente ainda está nesse mundinho quebrado, sim. Nem tudo são flores, as coisas são difíceis, e muitas vezes o homem também entende errado esse sistema de submissão. Eu conheço muitos casos
com essa dificuldade. Por isso é que é bom que a gente tenha bem claro. Mas olha só, assim como Deus Filho não é inferior a Deus Pai, as mulheres não são inferiores ao marido por estarem submissas à sua liderança no casamento. Mas então o que é a submissão? Submissão é você se colocar voluntariamente sobre a autoridade do outro. Voluntariamente quer dizer que você vai ser dócil à submissão. Não que você vai fazer... Ok? Submissão é algo que você vai fazer com docilidade. Vamos treinar isso juntas. Você vai olhar para o Senhor Jesus para você entender como que ele se submeteu. E ele se submeteu, não foi de qualquer maneira, né? Mateus 26:39 diz assim: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. O cálice da ira, né? Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus se submeteu ao Pai. João 6,38 diz assim: Porque eu desci do céu, não para... Jesus, tá? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Jesus desceu do céu para se tornar um homem encarnado, viver nesse corpo que nós temos aqui com todas as nossas dificuldades, que nós sabemos que temos, não foi para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Esse é o exemplo de submissão que nós devemos seguir. E Jesus, ele não se submeteu de qualquer maneira, ele se submeteu ao Pai até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2, 5, 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Todos os cristãos estão submissos a alguém, tanto de Deus quanto da sua palavra. Primeira submissão que todos os cristãos têm é a submissão à palavra de Deus e a Deus. Cristãos são submissos a outros cristãos, por exemplo, aos pastores, aos líderes espirituais, aos diáconos, aos presbíteros. Abigail Dodds, que é uma cristã, professora de estudos bíblicos, ela diz: porque estamos em Cristo, participamos da sua humildade, confiança, obediência e de toda a sua postura de submissão. Se você tem filhos, você sabe como é difícil você lidar com pessoas desobedientes. Se você é líder em escola, em igreja, em trabalho, e você tem alguém que não se submete à sua liderança, você sabe como isso é difícil e desagradável. Então, essa vai ser uma forma de você mostrar o seu amor para o seu marido. Efésios 5 ordena que as esposas sejam submissas ao marido, assim como ao Senhor. E não somente a esposa é conclamada a ser submissa, mas também o marido é conclamado a ser submisso à esposa. Vamos ler? Efésios 5, de 21 a 24, diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao próprio marido. A submissão ao marido é para as esposas que estão em Cristo. As esposas que não estão em Cristo não são naturalmente submissas.
Não espere isso das pessoas. Então, essa submissão é uma declaração da sua fé em Jesus Cristo. Porque sabe uma coisa maravilhosa? É o nosso Senhor que nos molda, que nos ensina e que nos defende os nossos direitos. Não tenha medo de ser submissa à liderança espiritual do seu marido. E isso não quer dizer que você é uma pessoa que não pensa, que não faz, que não tem boas ideias, porque você foi a mulher que Deus colocou ao lado de um homem para você ser a auxiliadora. E a auxiliadora é uma pessoa que arquiteta, tem estratégias e tem a mente alinhada com o nosso Senhor. Muitas vezes o seu marido vai estar confuso, porque ele está preocupado, porque ele está sendo pressionado por alguma situação. E você vai ser aquela pessoa que conhece mais o seu marido do que qualquer outra pessoa, que vai poder ser essa auxiliadora, que vai ajudá-lo a tomar uma boa decisão. Eu quero lembrar, então, que as mulheres são submissas ao seu marido. Elas não são submissas a qualquer homem, ok? É ao seu marido que você é submissa. É ao seu marido que vai responder pela sua vida espiritual. Então, como podemos ver, a mulher mais velha, ela tem muitas coisas importantes para ensinar para as mulheres mais novas. Amar ao marido, serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas. Então, Paulo vai finalizar essas instruções às mulheres com o motivo pelo qual o ensino deve acontecer. E eu quero que você se lembre disso. E a gente vai finalizar aqui com o último ponto, que ele fala no versículo 5, na parte B, ele fala, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando as mulheres mais velhas amadurecem, então, no seu caráter cristão, a doutrina e o ensino, elas são testemunhos de uma vida cristã. E isso, então, honra o nome do nosso Deus. O ensino para as mulheres mais novas, ela é propiciado não apenas como palavras, mas pelo exemplo. Lembra que nós falamos que você tem que ser o exemplo, a sua vida tem que ser o bom perfume de Cristo para você dar o exemplo, e então isso vai glorificar o nome do nosso Deus. A vida da mulher cristã, então, tem o propósito de honrar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Será que é assim que nós estamos fazendo? Por isso, não erramos quando nós nos aprofundamos no estudo teológico, quando nós andamos juntas umas com as outras, nos afiando e nos amoldando e ajudando a outra irmã a se moldar a Cristo. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu quero orar por nós agora. Bendito Deus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor reuniu aqui tantas mulheres sedentas de te conhecer, de te amar mais, de te servir mais, de serem santas como o Senhor é santo. E nós pedimos o derramamento da sua graça aqui nessa noite, para que cada uma de nós saia daqui mais comprometida com o seu evangelho, Senhor, com as boas novas de Jesus Cristo, que possamos ser essas mestras do bem, que o Senhor instrui, auxilia, ensina, que possamos ser, Senhor, essas mulheres que glorificam o seu nome, com cada coisa que pensamos, falamos, fazemos. Em nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.